Boa tarde, meus amores. Hoje, 26 de maio de 2020, vamos dar início a mais uma aula EAD com a disciplina de matemática sobre multiplicação, certo? Além da multiplicação, a gente vai também aprender as suas propriedades. Lembra que na adição tem as propriedades que são elemento neutro, fechamento, associativas e comutativa? Então, na multiplicação também tem essas propriedades. Então, vamos lá. A operação da multiplicação nada mais é do que uma grande soma de parcelas. Logo que começamos a fazer algumas continhas de vezes, passamos a aplicar as propriedades da multiplicação sem perceber sua utilização. Assim, acontece com as propriedades da adição. Então, agora, a gente vai lembrar um pouco sobre os termos da multiplicação. Eles são conhecidos como fator e produto. Então, vamos lá, vejam só. Eu tenho aqui 2 vezes 3, certo? Esse primeiro aqui, o primeiro fator, é chamado de multiplicando. O segundo, multiplicador. E o resultado, ele é chamado de produto, certo? O multiplicador, ele forma o fatores, certo? Então, multiplicando, o multiplicador, eles formam os fatores. O resultado da multiplicação sempre será chamado de produto, ok? Agora vejam aqui o exemplo. Temos 2 vezes 5, aí o 2 é fator, o primeiro fator, o 5, o segundo fator e o 10 é o produto. A gente pode observar que as multiplicações elas podem ser armadas de diferentes formas. Aqui tem a primeira aqui, ela pode aparecer assim, porque tem 2 fatores, né? Aqui é uma outra forma, certo? E aqui também temos outra forma de vermos as multiplicações, certo? Aqui, nesse exemplo aqui, ele está dando o exemplo de uma forma como que está para armar a continha. Se eu for armar essa continha, vai ficar como? 8 vezes 4. E o resultado embaixo. Entenderam? Então, agora que sabemos quem são os termos da multiplicação, vamos então conhecer as propriedades da multiplicação e utilizá-las intencionalmente para facilitar nossos cálculos, certo? Lembrando que essas propriedades, elas podem ser usadas para multiplicar números inteiros, frações e na multiplicação com números decimais. Então, vejam só. A primeira propriedade da multiplicação é chamada de comutativa. Essa propriedade garante que uma multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, isso quer dizer que não importa a posição em que o número está, que é esse exemplo aqui. Vocês observam aqui, tem 3 vezes 9 é igual a 27. E embaixo tem 9 vezes 3. Então, inverteu, trocou o lado dos números. E o resultado sempre será o mesmo. Então, essa é chamada propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o resultado. Na propriedade do elemento neutro, que a gente chama... A propriedade do elemento neutro, ele garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro número, não o altera. Qual é esse número? O número
1. Então, todo número multiplicado por 1, ele vai ser o próprio número. É como a gente vê nos exemplos. Ó, aqui. 1 vezes 2 é igual a 2. 10 vezes 1 é igual a 10. 15 vezes 1 é igual a 15. 1 vezes 12.345 é 12.345. Então, quer dizer que todo número multiplicado por 1 vai ser o próprio número, tá bom? Vocês me desculpem aí o barulho, porque tá em reforma aqui do lado, aí eles não param. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, certo? Vocês lembram que o elemento neutro da adição é o 0? Então, cuidado não confundir. Elemento neutro da adição é 0. Elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora vamos ver a propriedade do elemento nulo. O elemento nulo é o 0, certo? Lembra a última propriedade que vimos? Segundo essa propriedade, sempre que multiplicarmos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado sempre vai ser 0. O 1, quando a gente multiplica um número por 1, o resultado vai ser ele mesmo. Quando a gente multiplica um número por 0, é sempre 0, certo? Ao contrário da adição, que é ele mesmo, lembra? Vou dar um exemplo aqui. Ó, 2 mais 0 mais, viu? 0 é igual a 2. Vai sempre baixar o número 2 na adição, tá? Na multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 100 vezes 0, 0. Certo? Então, o 0 ele é chamado de elemento nulo, elemento neutro, tá? Agora, vamos ver a propriedade associativa. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação. Então, aí é questão de escolha. Então, o resultado sempre será o mesmo, tá? Veja de quais maneiras podemos resolver a multiplicação. Aí a gente tem um número aí, 3 vezes 5 vezes 7. Eu coloquei no primeiro exemplo o 3 vezes 5 dentro do parênteses e coloquei o 7 por fora, certo? No primeiro exemplo. Então, multiplicando 3 vezes 5, deu 15. Ó, 3 vezes 5 é igual a 15. Olha o exemplo aqui, tá bom? A setinha tá mostrando. Aí, coloquei o resultado 15, de 3 vezes 15, que é o número que está dentro do parênteses. Multipliquei pelo número que sobrou, que foi o vezes 7. Então, 15 vezes 7 deu 105. No segundo exemplo, a gente viu que o número 3, ele ficou fora, pode ser antes ou pode ser depois, como está o número 7 do primeiro exemplo. E multiplicamos 5 vezes 7. Aí deu quanto? Repetiu o primeiro número, resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses, né? Aí repete o primeiro número, multiplica o que está dentro do parênteses e coloca o resultado, que é o chamado produto. Então, ficou 3 vezes 35, também é 105. Ou também a gente pode colocar, observe esse exemplo, que todos os números estão dentro do parênteses e está fora também. O que a gente colocou dentro do parênteses, no outro exemplo, ele já aparece fora, ao contrário, tá bom? Então, a associativa, quem vai escolher a forma que ela vai ser usada, ou quem vai dentro do parênteses, quem fica fora do parênteses, é você,
tá certo? Não existe uma regra, só a forma dela ser respondida. Que qualquer uma desses números aqui, ó, que tornou-se uma expressão, né? É dessa forma que é usada. É simples, só precisa prestar atenção. Aí, escolher quem fica fora ou quem fica dentro do parênteses é você, tá bom? Porque o resultado sempre vai ser o mesmo. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vou colocar aqui o número 2 vezes 5 vezes 3. Então, aqui, com esse número aqui, eu posso fazer uma associativa da forma que eu quiser. Por exemplo, eu vou pegar o 2, vou deixar ele fora 2 vezes, né? Vou colocar entre os parênteses o 5 e o 3. Então, agora eu vou resolver. Aí, vou repetir o 2. Vou responder a multiplicação que está dentro do parênteses. 5 vezes 3 é 15. E aqui eu vou colocar o resultado. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, esse é o resultado. Mas também posso fazer de outro jeito? Posso sim. Deixa eu apagar aqui. Posso apagar mais rápido, sabe? Porque eu tô querendo fazer aqui mesmo. Então, vamos lá. Ó, então aqui eu vou pegar o 2. Cadê? 2 vezes 5 vezes 3. Tive que apagar de todo jeito. Aí, agora, eu vou colocar o 2 vezes 5 dentro do parênteses e vou repetir o 3, né? O vezes 3. Agora, 2 vezes 5 é igual a 10 vezes 3, que vai dar 30 também. Então, tá vendo? A forma que eu vou fazer a associativa é a forma que eu quiser. Entenderam? Então, a explicação do nosso assunto termina aqui, certo? Espero que vocês tenham entendido as propriedades, certo? Mas antes da gente terminar, eu quero dar um outro exemplo, certo? Que é como a gente viu lá no comecinho, que a multiplicação ela é a soma de parcelas. Então, vejam só. Eu tenho aqui o número 5 mais 5 mais 5. Eu tenho uma adição aí, certo? Como é que eu posso fazer uma multiplicação a partir desse número? É só eu contar quantas vezes aparece o 5. 1, 2, 3 e colocar aqui, ó, sinal de vezes e vou repetir o número que ele está aparecendo 3 vezes. Qual é o número que está aparecendo 3 vezes? O número 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Da mesma forma que 5 mais 5 mais 5 é igual a 15. Então, a multiplicação é a soma das parcelas, certo? É só contar quantas vezes o número que está sendo somado ele aparece. 1, 2, 3. 3. E qual é o número que está aparecendo 3 vezes? O número 5. Então, eu coloco ele aqui e faço a minha multiplicação. É simples demais. Então, não tem como errar, tá bom? Qualquer dúvida, eu posso fazer uma nova explicação, certo? E qualquer atividade que vocês estiverem em dúvida, vocês me perguntam. Que eu vou fazer um pequeno vídeo explicando o que vocês vão ter que fazer em cada uma das atividades, tá bom? Agora, antes de me perguntar, tentem fazer,
tá certo? Assista o vídeo quantas vezes for necessário para que vocês possam aprender de verdade, tá bom? Porque assim, na primeira vez que eu tentar e eu não conseguir, eu não posso desistir, né? Eu tenho que persistir. Por quê? Se a tia explicou, então minha cabecinha está pronta para ter atenção e poder lembrar o que a tia explicou e poder fazer também sozinho, tá bom? É fácil? É sim, só precisa de concentração. Tempo de concentração vocês têm muito, né? Porque estão em casa, certo? Então, qualquer dúvida, assiste o vídeo outra vez. Tenta responder a atividade. Não conseguiu de jeito nenhum, aí fala com a tia que a tia explica novamente, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou mandar um outro vídeo explicando o que vocês vão ter que fazer em cada uma das atividades, certo? Aí hoje vai ser só matemática, certo? Vai ter atividade só no livro e o assunto para copiar no caderno. Então, peço a vocês que prestem bastante atenção, tá bom? E também vou fazer um trabalhozinho extra hoje, tá? Que vocês podem editar no aplicativo que a tia mandou vocês baixar, no Google Sala de Aula, tá certo? Vocês vão ter a opção lá de editar, então vocês podem responder lá mesmo e mandar para mim, que aí, lá mesmo, tá? Vocês deixem lá mesmo. É só que aí eu vou corrigir e devolvo para vocês. E vocês vão ver a notinha que vocês tiveram, tá bom? Então, beijo. Fica com essa mensagem agora. Tudo passa, os momentos bons e também os ruins. Precisamos aproveitar cada um deles, seja para sorrir ou nos fortalecer. Beijo, fica com Deus.